Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, reforçando mais uma vez a fala dos nossos colegas da diretoria, querida doutora Carmita, não é? Então, sintam-se convidados a conhecer cada vez mais dessa entidade, fazer parte. Tem sido uma experiência muito rica de troca, não é? De construção de vínculos e equipes multidisciplinares de trabalho, possibilidade também de compartilhar experiências, compartilhar casos clínicos e construirmos juntos esse encontro. No encontro de hoje, nós vamos trabalhar com alterações relacionadas ao ciclo gravídico e puerperal. No encontro de hoje, vamos ter aulas da Vilma Maria Silva, que é ginecologista e obstetra, com atuação em sexualidade pela FEBRASGO, além de professora adjunta de obstetrícia da Universidade Federal de Pernambuco, da Mônica Lopes, que é fisioterapeuta pélvica especialista em saúde da mulher, e da Bárbara Lucena, que é psicóloga, mestre e doutora pela FMUSP e também professora universitária na cidade de Fortaleza, na Unicristos, tá? Então, sintam-se convidados, vou convidar a Vilma para começar a primeira apresentação. A Vilma vai estar compartilhando com a gente sobre função sexual na gestação e puerpério. Aproveitem bastante as perguntas, vocês podem encaminhar pelo chat e ao final das apresentações a gente vai ter um tempo também que está reservado para a construção desse debate, onde vocês vão poder tirar dúvidas, discutir, colocar algum caso, alguma situação, tá bom? Então, eu já vou estar registrando aqui ao longo das apresentações as observações de vocês para que a gente possa construir um debate após as aulas. Aproveitemos. Vilma, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Está dando para ver direitinho? Tá, perfeito, Vilma. Perfeito, querida. Então, boa apresentação. Muito obrigada.
Boa noite a todos. Muito obrigada, Débora, pela apresentação. Para mim é uma honra e alegria estar aqui com vocês esta noite. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos, então, abordar, né, as queixas sexuais na gestação e puerpério. Vou falar sobre a função sexual no ciclo gravídico puerperal. Vou seguir este roteiro, que vai falar do histórico, um breve histórico, vai falar da sexualidade na gestação e a sexualidade no puerpério. Esse histórico, né, nós temos que em 1992, falou que a sexualidade é uma realidade energética e uma pulsão de vida. E Freud também reitera, né, também já dizia, né, falando sobre a sexualidade como uma realidade energética, como uma pulsão de vida. E nosso ponto de partida é que a sexualidade é uma expressão natural da vida, vinculada à manutenção da saúde como um todo e relacionada com a prevenção de disfunções sexuais. A gestante geralmente é vista como uma pessoa assexuada, como uma santa. A resposta sexual serviu primariamente ao objetivo da reprodução, sendo um fenômeno da espécie humana, diferente do reino animal, em que existem raros casos de cópulas entre fêmeas grávidas ou amamentando, por exemplo. Na década de 60, com o advento dos métodos contraceptivos, iniciou-se a vertente erótica para as mulheres, e ocorreu a separação do sexo procriativo e do sexo recreativo. Cada vez mais os modelos de resposta sexual humana, eles deixam de ser somente biológicos e passam a ser biopsico-socioculturais, com a necessidade de satisfação e felicidade emocional. Falando da sexualidade na gestação, a gravidez, o parto, o puerpério é um período especial, de mudanças físicas, hormonais, psicológicas, sociais e culturais, que podem influenciar a própria sexualidade e a relação conjugal. Para algumas mulheres, a gravidez pode resultar em melhor consciência corporal ou autoconhecimento, e a vasocongestão dos genitais pode melhorar a resposta sexual. Mas, em contrapartida, várias pesquisas mostram progressivo declínio no interesse e na atividade sexual. Por que será que isso acontece? Vamos discorrer um pouco sobre os trimestres gestacionais, as fases da gestação. Então, no primeiro trimestre, as dificuldades na resposta sexual podem estar relacionadas ao período de náuseas, vômitos, aumento da sensibilidade mamária, sonolência, temor de abortamento, por exemplo. No segundo semestre, geralmente acontece uma acomodação dessa gestação. Pode acontecer um ressurgimento do interesse sexual, a lubrificação vaginal pode aumentar devido à congestão pélvica e diminuem as apreensões. Algumas mulheres podem experimentar o orgasmo pela primeira vez ou mais facilmente, porque estão mais confiantes neste período. E no terceiro trimestre, pode acontecer a diminuição do desejo por incômodos com as posições tradicionais devido ao aumento do volume abdominal. Sentimentos de perda de atratividade, medo de fazer mal ao feto, preocupações de possíveis resultados obstétricos adversos, como sangramentos, trabalho de parto prematuro, e a falta de informação adequada também pode atrapalhar a vida sexual. Como disfunções sexuais, os transtornos, né, do interesse ou excitação sexual, o transtorno do orgasmo e o transtorno da dor genitopélvica penetração, antes denominado vaginismo e dispareunia. As queixas sexuais mais frequentes na gestação e no pós-parto, essas queixas sexuais vão atingir
entre 40% e 73% das mulheres, ocorrendo principalmente em 35% dos casos a dispareunia pós-parto. Algumas adaptações precisam ser realizadas, porque é natural que com a chegada da criança, por exemplo, a gestação, esse casal ele vai sofrer, né, a mudança, vai acontecer mudança de privacidade, né, várias mudanças vão acontecer na vida dessa família, e pode acontecer o distanciamento do casal. Né, e como adaptações possíveis, podemos ter variações de posições, por exemplo, o casal lado a lado, ou a mulher por cima, apoiando-se nas mãos e joelhos, a penetração vaginal por trás, evitando-se que a gestante esteja embaixo, né, nas posições que ela esteja por baixo. Pode acontecer precisa, né, haver também, é aconselhado que se tenha um aumento do repertório ou do cardápio sexual, como a masturbação, a massagem, o sexo oral, anal, preliminares, carícias mútuas, beijos, fantasias, uso de brinquedos sexuais e abraços. Lembrando que a sexualidade não se resume ao coito, mas o corpo é todo erotizável. Também seria interessante uma maior abertura de comunicação, apoio mútuo, flexibilidade de frequência das relações e mais criatividade, privilegiando, né, a qualidade em detrimento da quantidade ou frequência. Então, nesse período especificamente, pode-se, a qualidade ela é mais importante do que a quantidade ou frequência de relações sexuais. Muito importante que mulheres com risco de sangramento ou de parto pré-termo devem ser aconselhadas a evitarem o coito. E este também deve ser contraindicado em casos de amenorrexia ou perda de líquido amniótico, sangramento vaginal ou dor abdominal ou pélvica. No puerpério, o retorno das atividades sexuais ocorre geralmente a partir da 4ª semana após o parto, em que vão diminuindo os lóquios, ou sangramentos, ou restos ovulares, e na cesárea esse período pode ser um pouco mais prolongado devido à cicatrização da laparotomia. A diminuição do desejo, lubrificação e orgasmo continuam por pelo menos 6 meses após o nascimento. A diminuição de estrogênios e o aumento da prolactina podem provocar atrofia da mucosa vaginal, ressecamento e dispareunia. O aleitamento materno exclusivo, mais os cuidados com o recém-nascido, podem provocar fadiga, exaustão e privação de sono, principalmente nas famílias que têm pouca rede de apoio. Muito importante a assistência ao trabalho de parto. Então, a assistência bem feita, ela pode evitar disfunções sexuais. Nós temos esse instrumento chamado partograma, que é um gráfico de registro das fases do trabalho de parto. Muito importante ser realizado nas maternidades. Então, essa assistência, né, se bem realizada, pode ser bem importante para prevenir disfunções sexuais, por exemplo, como pode acontecer lesões do esfíncter anal, né? Então, às vezes, num trabalho de parto mais complicado, ou até no caso de má assistência obstétrica, podem acontecer eventos como lesões do esfíncter anal, que pode prejudicar a atividade sexual por mais de 6 meses. Pode surgir incontinência urinária associada à extensão do período expulsivo, incontinência anal associada ao fórceps, por exemplo, e a fisioterapia, né? A nossa querida Mônica vai falar da fisioterapia como ajuda para as mulheres antes, durante e após o parto. A importância do pré-natal, não é? É muito importante o pré-natal, que tem como objetivo a identificação de riscos, a prevenção e o tratamento de doenças relacionadas à gravidez ou pré-existentes, educando e promovendo o bem-estar da mulher e do bebê.
Então, na maioria das vezes, as queixas sexuais não são abordadas no pré-natal, infelizmente. E discutir as potenciais alterações em suas vidas sexuais pode facilitar a adaptação e prevenir disfunções sexuais. Temos este modelo, né? Este modelo chamado PLICIT, que é um modelo baseado no nível ou grau de conhecimento dos profissionais para poder orientar as pessoas em relação à sexualidade. Neste caso, né, no pré-natal, o obstetra ou a obstetra podem fazer abordagens como permissão, por exemplo, explicando que a gravidez não é uma doença, a gravidez é um estado natural, e que as relações sexuais não precisam ser interrompidas na gestação normal, a não ser naqueles casos que eu abordei de contraindicações. Mas é saudável que se mantenham relações sexuais, é gratificante e é importante para a família que esse casal se mantenha com essa vida sexual satisfatória, gratificante, é muito importante isso. Então, essa permissão pode ser dada pelos médicos, pela enfermagem, pelas pessoas que cuidam dessa gestante, desse casal, durante o pré-natal, por exemplo. Informações limitadas ou sugestões específicas podem ser realizadas, como aquelas que eu falei sobre a posição do casal durante a relação sexual, orientação de posições mais confortáveis, por exemplo, né? E, como exemplo que podemos dar no pré-natal, seria dizer à mulher, olha, muitas mulheres, na fase de aleitamento, podem notar secura vaginal e desconforto sexual. Você pode usar lubrificante. Então, essa seria uma sugestão específica, muito importante, bastante útil, para manter essa vida sexual de uma forma mais confortável. Nos casos em que existem problemas mais sérios, como problemas conjugais, partos traumáticos, traumas com abortamentos, abusos sexuais, ou a depressão, né, depressão pós-parto, psicoses puerperais, por exemplo, pode exigir que se tenha uma terapia intensiva, uma terapia processual, que deve ser realizada por profissionais capacitados, como é o caso dos psicólogos, dos psiquiatras e das pessoas que se prestam a estudar a sexualidade com mais profundidade, tá? Então, é preciso saber fazer esses encaminhamentos para que ocorra essa ajuda de forma muito coerente e satisfatória. Finalizando essa fala, essa apresentação, eu coloco aqui essa imagem bonita, né, para nunca esquecermos da beleza desse período, do ciclo gravídico puerperal, e lembro dessa música de Marisa Monte, não é? Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Então, depois de tantas mudanças, não é? Como ser feliz depois de tantas mudanças na vida de uma família? E isso, as nossas queridas Mônica e Bárbara vão poder agora aprofundar para nós como poder ajudar melhor nessa interdisciplinaridade que nós estamos almejando. Então, muito obrigada pela atenção e vamos em frente. Perfeito, viu? Uma apresentação super linda, rica de informações. É sempre um prazer te ouvir falando assim desse jeito tão doce. Assim, eu tenho certeza que todos percebem o mesmo, assim, a doçura com que você fala, com que você dá aula. Eu já tive a oportunidade de estar contigo em outros momentos. É sempre muito encantador. Convidar agora a Mônica, que vai conversar com a gente sobre o papel da fisioterapia na abordagem, né, das queixas sexuais durante o período gravídico e o período puerperal. Mônica, você já está aí? Tudo bem? Tudo jóia. Então, boa noite a todos.
Parabéns, Vilma, pela excelente apresentação. É uma honra estar aqui para falar do papel da fisioterapia na abordagem das queixas sexuais na gestação e puerpério. E eu começo fazendo uma pergunta, né? Será que nós, agentes de saúde, nós questionamos sobre a função sexual antes, durante e também após a gestação? Infelizmente, nós não fazemos isso. E isso ajuda a perpetuar aqueles mitos e tabus que a Vilma falou no início da fala dela, brilhantemente, e também acaba nos tirando a oportunidade de fazer vários aconselhamentos importantes nesse período, como a exploração de posições sexuais alternativas e não coitais, como reforçar o contato, a conexão, a estimulação genital manual, e também aconselhar o importantíssimo uso do lubrificante vaginal, principalmente no pós-parto, mas que pode ser também utilizado no pré-parto. Então, nós, como fisioterapeutas, atuamos tanto na gestação e no período puerperal, empoderando esse corpo, esse assoalho pélvico, essa respiração, né, e essa máquina que vai trabalhar, né, de uma maneira tão bonita como uma dança harmônica tanto na gestação, principalmente no trabalho de parto. Então, essa conscientização sobre a musculatura do assoalho pélvico, as modificações fisiológicas da gestação nós fazemos, assim como o preparo do corpo e dos músculos do assoalho pélvico para o parto, além do acompanhamento intraparto, que é uma campanha nacional do fisioterapeuta pélvico na sala de parto, pela ação da fisioterapia na biomecânica, ajudando aí, auxiliando esse trabalho de parto, e principalmente o período expulsivo, com menos sequela para o assoalho pélvico, já que a gente estaria presente ali, né, na hora do parto, e também toda a questão, né, respiratória, de mobilização pélvica que nós fazemos, dando uma coordenação melhor para esse parto, junto com toda uma equipe interdisciplinar, obviamente. E a reabilitação pós-parto é muito conhecida de todos, a fisioterapia é muito divulgada nesse quesito, e vale a pena ressaltar que tanto mulheres que fizeram cesárea, quanto as mulheres que fizeram um parto vaginal, devem fazer fisioterapia, porque a gravidez por si só traz muitas repercussões para esse corpo, e muita sobrecarga sobre esses músculos, podendo ter consequências. Como uma das consequências muito comuns, que pode abranger aí 50% dessas gestantes, é a dor pélvica. E essa dor pélvica, ela pode ser prolongada durante um período, né, se tornando, então, em 31% dos casos, uma dor pélvica crônica. Então, é uma corrida contra o tempo, porque quanto mais precoce nós atuarmos, menor chance dessa dor ser crônica. E nós sabemos que uma dor crônica é muito mais complexa no que tange ao tratamento do que uma dor mais aguda, com menos tempo, né, com menos de 3 meses. Essa dor, obviamente, ela impacta tanto no que tange a questão emocional, quanto a de saúde de um modo geral, nas atividades laborais, e também, obviamente, na sexualidade dessa mulher. A mulher que tem dor pélvica crônica, ela tem maior prevalência, inclusive, de desenvolver disfunções sexuais. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Outros sintomas também são associados às queixas sexuais na gestação e no pós-parto. Sintomas esses ligados intimamente às funções do assoalho pélvico, esse complexo muscular tão, assim, familiarizado com nós fisioterapeutas, né? Então, por exemplo, a função esfincteriana, quando abalada, pode gerar incontinência urinária, pode gerar a incontinência fecal ou anal, né? A incontinência de flatos. A função de apoio dos órgãos pélvicos, quando abalada, pode gerar o prolapso, e a dor também nessa região, principalmente por conta de uma cicatriz abdominal, que pode gerar, né, por irradiação de força, de fáscia, uma dor perineal, e também a dor
da cicatriz de uma laceração vaginal ou de uma episiotomia. Infelizmente, o nosso país ainda tem essa prática, né? Além disso, o ressecamento e ardência que pode ocorrer, principalmente no pós-parto, pela amenorreia lactacional, também pode levar a esse quadro de dor. Então, todas essas situações vão gerar um impacto negativo na qualidade sexual dessas mulheres, tanto na gestação quanto no pós-parto. Em relação ao que a fisioterapia pode atuar, quais são os recursos utilizados. Um dos maiores recursos da fisioterapia, disseminados aí, sem dúvida nenhuma, são os exercícios do assoalho pélvico. E o treinamento da musculatura do assoalho pélvico mostrou, nessa revisão sistemática, que há um impacto positivo no pós-parto, porque esses 7 estudos mostraram que esse treinamento melhorou o desejo, a excitação, o orgasmo e a satisfação no período pós-parto. Mas, infelizmente, nenhum estudo examinou o efeito do treinamento na função sexual durante a gravidez. Mas a gente, obviamente, acredita que há um futuro promissor com novos artigos saindo e, assim, a gente poder comprovar o que a gente vê na prática clínica. Bem, esse outro estudo, que é uma meta-análise, mostra que o treinamento da musculatura do assoalho pélvico como prevenção do tratamento da incontinência urinária e fecal na gestação e no pós-parto dessas mulheres tem uma questão muito, muito positiva, porque as gestantes que fazem esse treinamento têm menor risco de desenvolvimento da incontinência urinária, sendo que a incontinência fecal também precisa de estudos mais robustos, para que a gente comprove o que a gente vê na prática clínica, mulheres que têm realmente uma resistência muscular melhor, e isso vai ajudar na hora do parto a evitar lesões, a evitar esse tipo de problema para a mulher no pós-parto. A massagem, o alongamento perineal é muito difundido também e reduz a probabilidade de trauma perineal, dor perineal contínua, assim como gera maior consciência do genital, do controle por conta disso, do parto, durante o período expulsivo, principalmente, e a gente deve ter uma atenção para aquelas mulheres que previamente à gestação já tinham uma dispareunia, ou um vaginismo, ou uma vulvodínia. Nesses casos, se a mulher tiver o desejo de ter o parto vaginal, é importante que a gente converse com essa gestante da importância dessa massagem, né, mas que deixe, obviamente, a decisão na mão dela, para saber se ela consegue ter esse enfrentamento, né, dessa área que para ela gera dor. Então, a gente vai trabalhando essa dor durante a gestação. Também a massagem, né, nesse outro artigo, nessa revisão importante aí do Jornal Internacional de Uroginecologia, mostra que tem muitos benefícios, né? Então, é um artigo com 11 trabalhos, né, 21 países envolvidos, e mostra para a gente alguns horizontes, né, algumas questões que são importantes para a gente seguir, como, por exemplo, quando iniciar a massagem perineal. Deve ser iniciada na 32ª semana de gestação, e realmente ela apresenta menores chances de laceração. Se comprovou também que a duração do segundo estágio do trabalho de parto fica menor, e a dor perineal pós-parto tem uma intensidade menor. Além disso, né, essa massagem perineal, ela pode ser ensinada tanto para a gestante quanto para a parceria dessa gestante, né, dando esse empoderamento maior desse assoalho pélvico, e também há uma revisão sistemática da Cochrane, que mostra que nós podemos fazer essa massagem 2 vezes por semana, então não é tanto tempo assim, né, que demanda, é mais fácil dessa gestante cumprir esse programa de tratamento. Já o Epinô, esse aparelho, que é essa sonda balonete, né, inflável, acoplada a um manômetro, é muito difundida entre as gestantes
e também já foi muito difundida, hoje um pouquinho menos, na internet. Muitas pacientes já me procuraram por conta do Epinor, por quererem experimentar, fazer esse dispositivo, né? E esse dispositivo, quando a gente vai para ver, assim, o que a literatura científica diz sobre ele, infelizmente, toda a propaganda dele não é comprovadamente eficaz. Então, é um aparelho que não diminui a incidência da episiotomia, nem do tempo do segundo estágio, nem aumenta a chance de um períneo íntegro, embora valha a ressalva que o períneo íntegro pode ser um períneo desfuncionalizado, o importante para a gente é ter um períneo funcional, né? E também ele não teve influência sobre a diminuição das lesões do assoalho pélvico. Então, para que serviria o Epinor? Na minha concepção, na minha humilde opinião, falando da minha experiência clínica, o Epinor, ele serve para uma propriocepção, para colocar aquela mulher um pouco assim, entendendo melhor o círculo de fogo. Então, esse balonete é colocado intravaginal com preservativo, insuflado, e a mulher, não existe um protocolo único na literatura, mas a mulher pode fazer exercício de vocalização, relaxamento, e ela vai expulsando esse balão, a gente vai controlando, obviamente, esse assoalho pélvico, e aí ela expulsa o balão e ela sente um alongamento bem diferente da massagem, né, porque é círculo, e obviamente, a gente não insufla esse balão como se fosse o tamanho da cabeça de um bebê, jamais. Bem, além disso, nós temos a estimulação elétrica transcutânea, o TENS, bem conhecido de todos, né, um aparelho para dor, através da teoria das comportas e também da liberação de endorfinas. Então, esse aparelho realmente diminui a dor forte do trabalho de parto, segundo essa revisão sistemática da Cochrane, adia a analgesia farmacológica, diminui a dor na segunda fase do parto e até 4 horas pós-parto, e também promove o alívio da dor no parto, tanto para as mulheres que estão tendo bebê pela primeira vez, quanto para as multíparas. O biofeedback é outro aparelho que nos auxilia, principalmente no tratamento das disfunções sexuais, como vaginismo e vulvodínia. Então, nós podemos usar esse aparelho para ter um controle melhor e para mostrar para essa paciente, através de gráfico ou através de telas mais lúdicas, né, o que ela precisa fazer para relaxar. Então, dá uma conscientização e também promove um reequilíbrio da musculatura do assoalho pélvico, que não trabalha sozinho, trabalha em consonância com os músculos circunvizinhos e principalmente os músculos ligados à respiração, diafragma pélvico. Além disso, nós trabalhamos na fotobiomodulação, ainda são necessários muitos estudos ainda mais robustos. A fotobiomodulação está demonstrada aí com o laser de baixa potência, que está na crista da onda. Basicamente, ele tem um laser vermelho de reparação tecidual, o infravermelho para analgesia, muito difundido no tratamento das fissuras mamárias, também da cicatrização da cesárea, ou das cicatrizes do assoalho pélvico, né, da laceração, ou mesmo de uma episiotomia. Mas a gente ainda precisa de mais estudos robustos, embora na prática clínica seja realmente surpreendente a velocidade com que a cicatrização melhora. Bem, outros recursos que nós utilizamos, os dilatadores, que auxiliam aí bem no tratamento do vaginismo, da vulvodínia, por motivos diferentes, mas auxiliam, e também um bom aparelho, né, um bom dispositivo para mimetizar a penetração quando a mulher ainda vai reiniciar a relação penetrativa após o resguardo. Os vibradores também, com essas manoplas, esse aparelho é desenvolvido por uma fisioterapeuta brasileira, Fabiane Del Antônio, que essas manoplas auxiliam a gente a alongar e até a fazer propriocepção do assoalho pélvico. E a termoterapia, que pode ser usada com água morna, no intraparto, embora precise também de mais robustez nos artigos, e com a crioterapia, né, então geladinho aí, principalmente para aquelas vulvas pós-parto que estão edemaciadas. Bem, era isso que eu tinha para falar, muito obrigada.
Essas são as minhas redes sociais para quem quiser ainda continuar o assunto comigo. Muito obrigada. Excelente, Mônica. Mais uma vez, assim, uma excelente oportunidade de te ouvir, né? E aprender com você. E como é importante para todos nós, assim, compreendermos, né, que quando se faz o encaminhamento para uma paciente, para uma fisioterapia pélvica, para uma psicoterapia processual, como é rico poder entender qual o tipo de cuidado que ela vai receber nesse outro espaço, né? E aí a gente não apenas entende a importância de trabalhar em equipe, mas como a gente fortalece esse encaminhamento a partir da compreensão do que vai ser trabalhado lá, né? Se fortalece também em nós a importância de trabalhar em equipe. Eu queria convidar agora a Bárbara para dar continuidade, falando sobre os aspectos, né, de segmento aí em psicologia, como que a psicologia pode colaborar na abordagem dessas queixas. Bem-vinda, Bárbara. Olá, boa noite. Bom, boa noite. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui hoje, encerrando essa fala, sucedendo aí as minhas amigas Vilma e Mônica. E a ideia dessa apresentação é que a gente possa pensar em aspectos psicológicos relacionados à sexualidade no período gravídico puerperal, e que a gente possa pensar também em possibilidades de intervenção psicológica. Eu sei que, especialmente para os profissionais não psicólogos, a psicoterapia, por ser um tratamento de questões bastante subjetivas, às vezes parece um tanto quanto abstrato, né? Não sei o que acontece, por que funciona, como que funciona. Então, a minha proposta aqui hoje é, de uma forma bem sucinta, tentar elucidar um pouco essa questão. A gente começa falando da concepção de gestação e puerpério como possíveis momentos de crise. É assim que alguns autores têm conceituado a gestação e o puerpério. Não crise no sentido de que é algo ruim, de que é algo difícil, de que é algo necessariamente indesejado, mas é algo que, sem dúvida, exige um período de adaptação. É algo que traz dificuldades inerentes e que a pessoa precisa desenvolver recursos, desenvolver habilidades para passar esse momento de transição da melhor forma. Essa crise, obviamente, não é sentida, não é compartilhada por todas as gestantes e puérperas, e a intensidade de quem experimenta essa crise varia em função de condições como, por exemplo, o quadro clínico da gravidez, se há ou não riscos, as condições de parto, houve ou não violência obstétrica, elementos contextuais, né, da família, que, como a Vilma falou, né, sofre uma grande modificação, há dificuldade financeira, não há, havia um desejo pela gravidez, como que é essa configuração familiar, também, em termos de saúde mental, o histórico anterior de saúde mental da mulher é muito importante. A gente sabe que, por ser um período de maior vulnerabilidade, o histórico de transtornos afetivos, como depressão e ansiedade, traz um papel muito importante nesse momento. É mais comum que a mulher experimente depressão e ansiedade se ela já tinha esse histórico, e também, né, características como as habilidades de enfrentamento ajudam muito para a gente pensar a intensidade dessa crise, e também dados como os aspectos sociais, como o suporte social, a rede de apoio familiar e conjugal ou relacional que a mulher tem nesse período. Se a gente pensa em termos de classificação da crise, alguns autores também têm pensado nesse sentido, dizendo que a gravidez é um período de crise desenvolvimental, porque faz parte, né, do nosso ciclo de vida, é um aspecto comum do nosso ciclo evolutivo, e é por ganho, né? Essa classificação do ponto de vista etiológico, de pensar se uma crise se deu por perda ou por ganho, perda, por exemplo, no caso da morte de um ente querido, ou por ganho, algo que foi adicionado na vida da pessoa naquele momento, como a gravidez e puerpério, é muito importante para a gente compreender que esse tipo de crise tem elementos específicos, como, por exemplo, sentimentos predominantes, né, de uma grande insegurança, um medo do novo, um provável sentimento de inadequação, maior labilidade emocional.
Essas características são importantes para que a gente pense o segmento terapêutico, né, a proposta terapêutica que vai ser desenvolvida para cada paciente. Aqui alguns dados em termos de agravos em saúde mental. Infelizmente, sendo um momento de maior vulnerabilidade, existem, né, grandes prevalências de transtorno depressivo maior, de todos os transtornos de ansiedade, também do transtorno obsessivo compulsivo. Um dado importante é que até 39% das mulheres grávidas com toque tiveram o início do toque durante a gravidez. Um outro dado importante é que, comumente, os transtornos de ansiedade são subdiagnosticados, porque se dá mais ênfase à depressão, e às vezes se diagnostica erroneamente como um quadro de depressão na gestação ou no puerpério, quando, na verdade, é um transtorno de ansiedade que passa aí algum tempo sem ser adequadamente tratado. A gente entende também, né, que as doenças psiquiátricas na gravidez aumentam a chance, já tem muitos estudos mostrando isso, que aumentam a chance de complicações em saúde mental no pós-parto, né, se a gente pensa nas complicações típicas de pós-parto, como depressão pós-parto, psicose pós-parto, que é uma condição rara, mas muito grave, elas geralmente começam a ter os primeiros sinais e sintomas ainda na gestação. Um aspecto que torna ainda mais relevante a avaliação e o eventual acompanhamento psicológico nesse momento é porque ainda se discute muito sobre, em termos de tratamento psiquiátrico, a segurança das medicações nesse período. Então, isso enfatiza ainda mais a importância de um acompanhamento psicológico, já que muitas pacientes não estarão ou não poderão ou optarão por não tomar a medicação, como, por exemplo, os antidepressivos. Bom, se a gente pensa em aspectos mais subjetivos da sexualidade e da gestação no puerpério, é importante a gente pensar que é um período que tipicamente há esse senso de vulnerabilidade aumentado. O que isso significa, né? Que há, com maior frequência, a percepção de que se está em risco, sofrendo ameaça. Preocupações com a saúde, né, tanto da mãe como do bebê, risco de abortamento, preocupações quanto ao desempenho dos papéis parentais, né, vou ou não vou conseguir, serei ou não capaz, preocupações com a autoimagem são muito frequentes, né, o corpo sofre muitas mudanças nesse período, e a percepção de autoimagem costuma também ficar bastante prejudicada, e a gente sabe que isso afeta a qualidade sexual, necessidade de ajustes na nova rotina, isso daqui está muito relacionado ao cansaço, que é algo que também repercute negativamente na atividade sexual, e um outro aspecto subjetivo que os estudos também apontam, que é bem típico desse período, é que a maternidade, né, nós somos indivíduos bastante, nosso histórico de aprendizagem enquanto indivíduo está bastante relacionado às regras e normas culturais. E culturalmente há toda uma visão da maternidade como sendo a maternidade sagrada, a maternidade influenciada pela moral judaica e cristã, que muitas vezes não é compatível com a atividade sexual, uma vez que o sexo ainda é visto como pecado, e os comportamentos sexuais, então, seriam atos pecaminosos. É claro que isso nem sempre é tão óbvio, tão claro, né, em termos subjetivos, a pessoa não percebe que ela tem crenças nesse sentido, mas ela reproduz comportamentos como se houvesse resquícios dessas crenças na sua subjetividade. Bom, alguns lembretes que são importantes, né, porque a gente mostra alguns dados e se a gente for parar para pensar de fato, eles são tanto quanto assustadores, é que toda vez que nós falamos de estudos, nós estamos falando de porcentagens, daquilo que acontece com a maioria. Nunca é com 100% dos casos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para, na nossa prática clínica, não assumir já de imediato que, bom, se essa pessoa está gestante ou é puérpera, né, a vida dela não tá sexual, não tá legal. A gente não pode assumir isso. A gente precisa analisar a experiência individual, entendendo que os estudos eles vão mostrar para a gente o que é mais provável que aconteça, mas não é a totalidade da experiência humana. Existem relatos do oposto, né? Mulheres que têm muito mais desejo durante a gestação, pessoas que encontram muito mais qualidade sexual
nesse momento de gestação e puerpério. Bom, quando a gente pensa em implicações clínicas que são importantes, né, aqui não só para profissionais psicólogos, mas compreender o comportamento sexual como um comportamento. O que eu quero dizer com isso? Todos os nossos comportamentos, eles acontecem por alguns princípios comportamentais que são compreendidos na ciência psicológica, né? Existem fatores como, por exemplo, motivação, consequências ambientais, os comportamentos são ou não reforçados, que explicam, em termos de probabilidade, a chance de um comportamento acontecer ou não. Então, a gente tem que lembrar que o comportamento sexual, ele também é governado por essas regras. E isso se dá com base na história e no repertório individual de cada um. E é por isso que eu não posso pensar em soluções para os problemas que sirvam a todas as pessoas. Cada pessoa vai ter, em termos de plano de tratamento, aquilo que for condizente com a compreensão clínica que se faz em termos do que está influenciando aquele comportamento sexual. Seja um comportamento de disfunção, seja um comportamento de inativação sexual, de deixar de fazer sexo. É muito importante que, enquanto profissionais, a gente tente compreender qual é o sentido, qual é o significado do sexo para aquela paciente ou para aquele casal. Por quê? Porque nem todo mundo faz sexo pelos mesmos motivos. Existem muitas pesquisas que vão falar inúmeros motivos que nós temos para fazer sexo, além do desejo sexual. Como, por exemplo, o senso de proximidade, busca por conexão e intimidade. Então, é importante que a gente reconheça que sentido, que significado o sexo tem na vida da paciente, principalmente porque a gente não pode assumir que todo mundo precisa fazer sexo, que sexo é a norma e que, então, tem que fazer, que tem algo errado se não faz. A gente sabe que ninguém morre se deixar de fazer sexo, então a gente precisa compreender isso contextualmente, para não normatizar a sexualidade. Então, compreender a queixa sexual a partir do seu contexto, monitorar a evolução das disfunções sexuais para um possível encaminhamento, e aqui quando eu falo especificamente do encaminhamento para o profissional psicólogo. Quando encaminhar? De um modo bem geral, quando o sofrimento é uma condição humana inerente a todos nós, mas quando esse sofrimento traz prejuízos funcionais, é hora de encaminhar para uma avaliação e consequente segmento psicológico. E agora a gente fala um pouco, né, assim, como que é esse segmento psicológico? O que é possível fazer em termos de psicologia? As intervenções psicológicas, elas têm uma enorme variação e elas variam, né, em intervenções que são menos complexas, que têm um menor grau de profundidade, como, por exemplo, intervenções como orientação e aconselhamento. Existem intervenções que alcançam um maior grau de profundidade, em termos de subjetividade psicológica, como, por exemplo, a psicoterapia processual. Só a partir de uma avaliação inicial que a gente consegue pensar qual que é a indicação mais apropriada para cada caso. De uma forma geral, a intervenção psicológica, especialmente a psicoterapia, ela vai funcionar quando ela conseguir atingir 3 frentes, né? Ela conseguir proporcionar elementos que são de apoio, de aprendizagem e de ação. O que é isso? Tá? Então, para ser efetiva, para trazer resultados, a intervenção psicológica, ela precisa conter elementos, técnicas, intervenções que proporcionem suporte emocional, gerem acolhimento, façam o indivíduo se sentir pertencente, se sentir à vontade, né? As intervenções de aconselhamento hoje, elas buscam muito a validação emocional, trazer o senso de pertencimento. Intervenções que são de aprendizagem, são aquelas intervenções que são aquelas que fazem cair a ficha, né? Que fazem o indivíduo se dar conta dos seus conteúdos, de coisas que ele não se percebia antes. Então, auxílio à tomada de consciência e permite enxergarmos a nossa problemática a partir de outra perspectiva. E também precisamos proporcionar elementos de ação, isso é, de mudança de comportamento. Novas habilidades, mudanças de rotina, mudanças que vão reforçar ainda mais a aprendizagem e o apoio. Bom, em termos de
psicoterapia, né, de gestação e puerpério. Como é que a gente pode fazer isso, né? Aqui algumas possibilidades. Em termos de apoio, né, aquelas intervenções que têm o objetivo de proporcionar suporte emocional, é muito importante trabalhar a ambivalência emocional. Esse é um período muito característico de ambivalência emocional, né? Quando duas emoções ou dois pensamentos aparentemente contraditórios coexistem. Então, eu estou muito feliz, mas eu também estou triste. Eu queria muito fazer sexo, mas eu também não quero de jeito nenhum. É um momento que essa ambivalência emocional, ela é bastante natural, ela é esperada e ela pode ser validada pela figura do terapeuta. A gente vive uma sociedade que interdita muito frequentemente as nossas expressões emocionais, todas aquelas ditas como não adequadas. Então, é muito importante que, num contexto de intervenção psicológica, o indivíduo possa falar, experimentar e se permitir toda essa variação emocional, especialmente num momento que é tão marcada a sua labilidade emocional. Em termos de aprendizagem, intervenções típicas, né, muito comuns, como, por exemplo, a psicoeducação, acerca da sexualidade, ciclo de resposta sexual, especificidades da resposta sexual feminina na gestação, no parto, no puerpério, os mood swings, né, que são as oscilações de humor. Também são intervenções com o objetivo de ajudar o indivíduo a se dar conta, né? Identificação de pensamentos, de crenças, de emoções, identificação de elementos contextuais que fazem com que eu fique mais ou menos irritada, que fazem com que eu fique mais ou menos triste, o porquê que eu estou com tanto medo, o que a maternidade significa para mim, o que eu penso da minha autoimagem nesse momento, por que eu penso que ter um corpo sem ser dessa forma é importante para a minha atividade sexual. Então, são alguns dos elementos de aprendizagem. Em termos de elementos de ação, existem, né, intervenções para a resolução de problemas, mudanças na rotina, da configuração familiar. É um período de muitas mudanças, então é possível estabelecer metas e objetivos para mudanças comportamentais, treinar a comunicação entre o casal, tanto de uma forma geral, como das especificidades sexuais. A gente sabe que não é muito comum que os casais tenham uma boa comunicação sexual, então estimular isso nesse período, e exercícios sexuais que visam tanto a ampliação de script como de repertório sexual. A gente sabe que é um momento que muitos casais experimentam novas posições, experimentam novos scripts sexuais, e isso produz efeitos terapêuticos. Bom, brevemente, falando das psicoterapias cognitivo-comportamentais, porque são o grupo de psicoterapia que mais tem sido documentadas na literatura científica. Não são as únicas que funcionam, mas é o que concentra na literatura mais evidência de que funciona para sintomas de depressão e ansiedade na gestação, no parto e puerpério. Então, quando a gente pensa em psicoterapias cognitivo-comportamentais, estamos falando desse grupo de psicoterapias que se ocupa da relação entre cognição, emoção e comportamento e tenta explicar o comportamento a partir disso. De um modo geral, na atualidade, as terapias cognitivo-comportamentais, elas têm preconizado intervenções de dois tipos: intervenções de mudança, que é, né, o mote das TCCs tradicional, e intervenções que buscam aceitação daquilo que não é passível de modificação. A aceitação, nesse contexto, não significa gostar daquilo que eu sinto, mas acolher, tá? Significa entrar em contato com as minhas próprias emoções, por mais desprazerosas que sejam, com a realidade que eu não consigo modificar, com as coisas que eu não consigo controlar. E dentro dessa premissa de aceitação, existem algumas estratégias clínicas, assim como para as estratégias de mudança. Eu não vou entrar em cada uma delas, porque cada uma delas aqui daria uma aula, né? São várias formas de intervenção, mas o meu objetivo é só trazer um pouco mais de clareza, né, de o que acontece numa psicoterapia, como é que a psicoterapia funciona, o porquê que ela funciona. E só para a gente finalizar, algo que eu queria que ficasse claro, né, a partir dessa fala de hoje, é que
ao invés de assumirmos que as modificações provocadas pelo ciclo gravídico corporal são sempre negativas, devemos investigar como o casal vive e interpreta isso, tá? Existem casais que durante a gestação vão optar por não fazer sexo. E a gente não pode assumir de antemão que isso é problemático, que isso é um problema, se isso não for um problema para eles. Então a gente precisa ter esse cuidado para não estar repetindo uma normatização acerca dos comportamentos sexuais. Bom, um outro dado muito importante é que já é bem estabelecido na literatura que aumento de frequência sexual não equivale à satisfação sexual. Então, muitas vezes um casal está fazendo sexo e ela está fazendo sexo porque ela está sendo coagida, porque ela está com medo de perder o parceiro, ela está fazendo sexo justamente porque ela está com baixíssima autoestima, ela não consegue dizer não. Então, a frequência sexual não é um parâmetro adequado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente pode até avaliar a frequência sexual, mas isso não é um parâmetro fidedigno de qualidade sexual ou satisfação sexual. A compreensão clínica, né, em termos de avaliação psicológica, é o que determina a profundidade da intervenção e também a modalidade mais indicada, se é de casal, se é de individual ou de grupo. Existem boas evidências para todas essas modalidades. Apesar de eu ter falado de todas aquelas técnicas, a gente tem que ter muita clareza que essas técnicas, elas têm, né, bons graus de evidência na literatura, mas somente quando amparadas, alinhadas a uma ampla conceituação de caso, uma boa compreensão clínica que justifique o uso dessas técnicas. Psicoterapia não é só um apanhado de técnicas, e sim técnicas que são muito bem planejadas a partir de uma compreensão dos comportamentos sexuais, a partir de princípios comportamentais, teorias psicológicas e ciência psicológica. E é isso. Muito obrigada. Excelente, Bárbara. Assim como as demais, nos brinda assim, com muita competência, tal qual Vilma e Mônica. É muito bom, fico aqui super animada e muito feliz de poder estar aprendendo e consolidando. A cada encontro, a cada webinar da ABENS, a gente vai consolidando um pouco daquilo que a gente vai captando dos nossos estudos, dos nossos artigos, enfim, né, da nossa trajetória de estudo e atuação profissional. Temos algumas perguntas para vocês, tá? A primeira pergunta é sobre quando pacientes que têm história, por exemplo, de trabalho de parto prematuro e ou outra intercorrência obstétrica, né, em que seja indicada, né, a abstenção de atividades sexuais, né, a abstinência de atividades sexuais, significa que essa paciente ela deve evitar práticas penetrativas vaginais ou qualquer outra atividade sexual, como masturbação e sexo oral, também estariam contraindicadas? Alguma de vocês quer responder? Ou eu acho que comentar? A pergunta, né, eu acho que vai falar justamente daquele repertório sexual, né, do cardápio sexual, do aumento, dessas possibilidades que esses casais podem ter. Então, pode ampliar, né, a comunicação, a pessoa pode assistir filmes juntos, tomar um sorvete, fazer outras coisas também para se aproximarem, né? Como Bárbara falou também, não necessariamente o coito, não precisa ser realizado de uma forma tão obrigatória, tão impositiva. Existem várias formas das pessoas se aproximarem, não é? Das pessoas manterem a sua intimidade, continuarem com encantamento, não é? Com intimidade sexual também, não é, Vilma? E pode acontecer também o sexo oral, pode ter, geralmente essas contraindicações geralmente são para o coito, mas isso. Nada impede que aconteça masturbação, sexo oral, né, outras atividades que podem ser prazerosas também, né, Débora? Isso, porque nesse caso, então, estaria contraindicado, não seria o processo de excitação, de vivência do desejo, de a vivência do orgasmo, mas de uma prática, né, de coito que pudesse, por algum, por exemplo, talvez no caso de
placenta prévia, como ela mesmo colocou, trabalho de parto prematuro, a atividade do coito vaginal em si talvez fosse o que representasse o risco, não é isso? Porque poderia estimular contrações. Isso. Não é? Poderia também exacerbar ou estimular sangramentos, fragilidade, né? Então, eu acho que é mais o coito mesmo, nessas situações especiais. O restante, eu acho que não teria problema algum. Ok. Uma outra pergunta também, gente, que chegou, ela está agradecendo aqui, a Letícia. Né? Uma outra pergunta que chegou foi relacionada à abordagem das questões do desejo, né? Relacionada à diminuição do desejo sexual. Então, como trabalhar, por exemplo, essas discrepâncias do desejo sexual, né? A gente entende que talvez seja algo bem mais complexo, que precisaria de uma avaliação, mas talvez um pouco, trazer um pouquinho aí de alguma mensagem de vocês, de como vocês percebem que possa ser trabalhado as questões relacionadas a essas discrepâncias de desejo, quando, né, também nesse período pós-parto, muitas vezes existe uma dificuldade de adesão a alguns processos de segmento, né, como, às vezes, ir para fisioterapia, fazer uma psicoterapia, enfim, por conta de uma reestruturação, como a Bárbara trouxe muito bem, esse momento de crise também, desenvolvimento de outros papéis, novas rotinas. Então, que tipo de mensagem, ou que tipo de recado vocês acham que a gente não pode esquecer de levar em relação a essas questões de discrepância de desejo no período pós-parto? Mas acho que vocês podem ir respondendo mesmo. Tá. A voz de vocês é inconfundível. Eu vou falar bem brevemente gente. em termos né, comportamentais. Essa concepção de desejo, é sempre importante a gente lembrar que desejo, eu costumo sempre falar isso, né? Desejo não como uma entidade quase espiritual que vem, se apodera do nosso corpo e pronto, estamos com vontade e vamos querer, e vou querer fazer sexo o tempo todo, né? Essa motivação que a gente espera, ela é fruto de ativação comportamental. Então, nós precisamos nos engajar em comportamentos sexuais, que não necessariamente é atividade sexual, não necessariamente é coito, né, mas nós precisamos precisamos nos estimular a partir de um ambiente que seja propício para o desejo sexual. É a partir do comportamento que surge a motivação. É claro que nesse período de vida a gente tem que tomar muito cuidado para que haja respeito aos limites pessoais, para que haja respeito ao cansaço, ao momento que realmente não dá, mas é importante, se isso é uma meta, se isso é importante, se isso é valoroso para a pessoa que procura, ela compreenda a importância de ativar os comportamentos sexuais, que, de novo, não estou falando necessariamente de penetração, de sexo, mas de estar imerso em um ambiente que favoreça a sua sexualidade. Muito bom, Bárbara. Uma outra pergunta que chegou aqui primeiro que vocês estão sendo super parabenizadas aqui no chat. Fica até difícil encontrar as perguntas no meio de tantos parabéns, aulas lindas, maravilhosas, apresentações lindas, apresentadoras maravilhosas, enfim. Né? Concordo com tudo, pessoal. Às vezes, quando se aborda o tema sexualidade durante a gestação, por exemplo, a gestante pode reagir com muita reserva e não querer tocar nesse assunto. Vocês aconselham a insistir nessa abordagem, falar mesmo assim, e aí a partir disso incentivar novas experiências, e aí eu até acrescento algumas reflexões sobre tudo, ou não abordar mais aquele assunto? Posso falar? Sim. Vou voltar à pergunta anterior e depois vou responder essa. Da questão que a Bárbara colocou lindamente, né? Foi a Isabela que fez a pergunta, né? Que eu vi aqui no chat, da questão do desejo e tudo mais. Eu acho que no pré-parto, aquela conversa que a gente deve ter com a paciente sobre tudo que vai acontecer, sobre como o nosso corpo funciona, sobre como é o ciclo de resposta sexual, ela é muito importante para deixar a paciente, no caso a gestante, né? Na verdade, a puérpera, já sabendo disso na gestação,
ela sabe que o desejo pode se comportar de duas maneiras, pode ser espontâneo ou responsivo, e isso eu já ouvi diversas gestantes, né, na verdade, puérperas, perdão, minhas pacientes falando assim, cara, você me libertou, porque eu achava que tinha que brotar, como a Bárbara falou. Ela, né, às vezes a gente acha que o desejo tem que brotar, e na verdade ele não brota em nenhuma mulher, sendo gestante ou não gestante, né, principalmente se tem relacionamentos longos. E aí, emendando essa questão, nessa pergunta agora, de que quando você, na avaliação fisioterapêutica, a gente passa por todas as funções do assoalho pélvico. Então, uma das funções é a função sexual. Então, quando a gente pergunta sobre práticas, como é que estão suas práticas sexuais e tal, se a paciente, eu nunca tive essa situação da paciente refutar, a não ser que a paciente tenha aí que ela entra, na verdade ela não refuta, mas ela fala assim, ai, doutora, eu queria te falar, eu tenho vaginismo, eu não sei nem como eu engravidei. Aí é outra questão. E aí a gente vai trabalhando, obviamente, eu sou obrigada a encaminhar essa paciente, né? A gente não pode ver um quadro dessa magnitude, que tem um impacto no psique dessa paciente, e trabalhar sozinha, né? Então, o trabalho do psicólogo, eu sempre agradeço, falei para a Bárbara que o trabalho deles sempre, nossa, é maravilhoso, assim como o trabalho da ginecologista é maravilhoso, porque depois do obstetra, né, tendo toda essa visão do assoalho pélvico, também vai me adiantar o trabalho. Então, assim, eu acho que você tem que deixar um pouco correr, na minha concepção, quem vai saber responder isso muito melhor é a Bárbara, mas na minha concepção, assim, você tem que deixar um pouco correr para você não insistir em alguma coisa, e aos poucos você vai falando, eu tenho essa oportunidade, eu vejo a paciente 1, 2 vezes por semana, sabe? E tentar implantar algumas reflexões quando a paciente não está tendo acompanhamento psicológico. Porque, afinal de contas, normalmente a paciente está ali, né, com uma gestação que advém do sexo. Então, por que não falar desse ponto, né, desse lugar? Mas, é claro, eu não sei, aí a gente tem que saber outras questões, é muito amplo isso, né? Como é que foi essa concepção, se foi de comum acordo, se foi uma questão que não foi legal para ela, enfim, várias questões aí que eu acho que a Bárbara pode responder melhor. Muito importante. Antes de passar para a Vilma e para a Bárbara fazer os comentários breves, porque pelo avançar da hora, emende logo respondendo a uma última pergunta que é bem fechada, que foi uma pergunta da Patrícia sobre se TENS é para ser utilizado durante o trabalho de parto. Sim, o TENS pode ser usado em toda a fase do trabalho de parto. A gente aconselha a usar inicialmente, assim, onde ainda não tem aquelas contrações tão intensas, porque já vai fazendo efeito, né, e você não está trabalhando com limiar de dor tão alto assim. Perfeito. Mas pode ser usado em qualquer fase. Obrigada. Querem fazer algum comentário, Bárbara e Vilma, em relação à questão de insistir em abordar o tema ou não abordar? Eu queria só fazer um comentário a mais em relação, para complementar essa pergunta, que é o lembrar, né, que essa fase também do ciclo gravídico e puerperal é uma fase de mais vulnerabilidade para muitas mulheres em relação à violência por parceiros íntimos, né, e aí nesse cenário de crise, muitas vezes, também se sobressai uma crise econômica, o reforço de uma dependência emocional, né, e aí, então, eu queria, a partir dessa pergunta e também dessa percepção, né, que já está muito bem colocada na literatura como sendo um momento de maior vulnerabilidade, como que vocês olham para isso, né? Então, a gente toca nesse assunto outras vezes ou não? Perfeito. Eu acho que se há uma clara resistência de tocar no assunto, é muito importante que a gente respeite. Só que é muito importante também que a gente tenha muita certeza de que a gente criou um ambiente permissivo, de não julgamento, para que ela pudesse falar. Se a gente tem a certeza que fez isso, né, assim, olha, eu criei um ambiente de muita permissividade aos conteúdos sexuais, eu acolhi a queixa, eu validei, e ainda assim ela não quis tocar no assunto,
ok, não há mais nada que possa fazer a não ser respeitar. Mas essa concepção, assim, eu acho que é muito problemático quando você está perguntando um assunto que é tão delicado, como se fosse só mais um, sabe, um checklist, mais um item de uma anamnese, né? Aí é complicado, aí é mais fácil gerar resistência mesmo. Agora, quando você fala, né, por exemplo, existem várias estratégias de comunicação. Quando você, por exemplo, pergunta sobre uma queixa sexual, mas falando assim, olha, nesse período, algumas mulheres referem sentir isso, isso e isso, é algo comum que pode acontecer, como é que tá para você, como é que tá sendo isso, o sexo é um aspecto importante para muitas pessoas, né, então, assim, você cria um ambiente de maior permissividade, você universaliza aquele problema, não é só ela que passa por aquilo, e sim muitas outras pessoas, você ajuda a construir um clima que facilita essa comunicação. Se ainda assim, né, se exercitando bastante empatia, validação, se ainda assim a paciente não quer tocar, então nós precisamos respeitar. Obrigada, Bárbara. Vilma, quer fazer algum comentário? Eu acho que o que as meninas disseram, eu concordo, não é? Eu achei maravilhoso o comentário de Bárbara sobre isso, sobre você criar esse ambiente de acolhimento, não é? Mas também não ser obrigatório esse assunto, se ela não desejar. Perfeito. Existem algumas outras perguntas, mas pelo avançar da hora nós não vamos poder encaminhar, mas as perguntas elas podem ser encaminhadas para as redes sociais da ABENS, e aí elas vão ser encaminhadas para o Departamento de Disfunções Sexuais Femininas e a gente pode depois construir algum post, tanto no grupo do WhatsApp quanto no Instagram, para isso. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Fica o convite para que nós possamos estar juntos na próxima quarta-feira, né, com o Departamento de Cirurgias Penianas, para falar sobre prótese peniana em doença de Peyronie, o que pode ser feito para recuperar o tamanho peniano. Parabéns, meninas, foi mais uma vez um prazer trabalhar com vocês, foi um prazer estar com todos à noite, e aí eu passo para vocês se despedirem. Boa noite a todos. Bom, gente, eu também quero só agradecer, né, agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade, e é isso. Bem, eu também estou muito feliz, foi muito bom compor essas falas com essas queridas amigas brilhantes. Obrigada, Débora, pela condução, e estou vendo um monte de gente que eu admiro muito, aqui presente, eu estou muito feliz, fiquei muito emocionada com isso. Muito obrigada. Eu relembro aquele filme chamado Intocáveis, né, que é um filme bonito, que fala sobre essa ressignificar, né, reinventar-se, não é, na sexualidade, né, aquela pessoa que teve aquele problema e depois conseguiu até na orelha sentir prazer. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa, né, se reinventar, respeitar a singularidade de cada um, né, cada pessoa tem sua forma de ser feliz, não existe uma receita, então a gente precisa, sim, investigar as histórias de cada pessoa, a criar esse ambiente de acolhimento, e agradeço também a oportunidade desse aprendizado coletivo, não é? E agradeço a presença e a atenção de todos. Uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. E até a próxima quarta. Até. Um abraço.